Então, o que seria o domínio de uma função? O domínio de uma função são todos os valores que x pode assumir. Exemplo, na função f de x, onde do igual a 2x. Vamos achar o domínio. Esse x, ele pode ser zero? Pode. Ele pode ser menos 1? Pode assumir valor negativo? Também pode. Tá? Como eu escreveria o domínio dessa função? Ficaria domínio de x é x pertence aos reais e acabaria aqui, porque ele pode assumir qualquer valor real. A gente tem que ficar atento para exceções, tá? Qual exceção que eu digo? Quando a gente tem uma função com frações. A gente sabe que o denominador não pode ser zero. Não pode. Ou seja, o domínio dessa função ficaria como domínio de x, x pertence aos reais, tal que x diferente de zero, porque o denominador de uma fração não pode ser zero. Outro caso que a gente tem é relação à raiz quadrada. Vamos a um exemplo. Uma função f de x igual a raiz de x. Como ficaria o domínio dessa função? O domínio dessa função seria x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a zero. Por quê? Porque a raiz não pode assumir valor negativo. Ela não pode ser valor negativo aqui. Então, o nosso x ele tem que ser maior ou igual a zero, porque raiz de zero é zero. Vamos a um exemplo. A um outro exemplo, só para fixar bem essa parte. Função x igual a 1x² menos 4. A gente sabe que o denominador não pode ser zero, tá? Se tiver um 2 aqui, se caso for assumir um 2, 2² vai ser 4. 4 positivo menos o 4 vai dar 0. Então, vamos fazer o cálculo para ver como é que fica o domínio dessa função. Fizemos o seguinte, x² menos 4, a gente sabe que ele tem que ser diferente de zero, não pode assumir valor zero aqui no denominador. Então, x², como ele está aqui menos, eu passo para o outro lado com o sinal de positivo. X, como está ao quadrado, vem raiz de 4. Raiz de 4 a gente sabe que é 2, mais ou menos 2. Portanto, o domínio da nossa função, que a gente está vendo agora, será o quê? Será x pertence aos reais, tal que x diferente de 2 e x diferente de menos 2. Portanto, nessa função, o domínio pode ser qualquer... Nessa função aqui, o x pode assumir qualquer valor real, exceto 2 e menos 2.